raça humana se meteu. Isso você vai encontrar isso aqui no Apocalipse. Isso. Está previsto de que uma mulher bonita, vaidosa, foi preparado o lugar, e essa mulher, vestida de vermelho, ela reinou por 1260 dias. Era o reinado dela. Sabe de quem estou falando? Não. Essa mulher, ela bailou, tirou tudo o que foi produzido de melhor, interferiu, subjugou a inteligência, subjugou o conhecimento, subjugou a raça humana, subjugou a ciência, podou, cortou. Esta mulher, ela perdeu o seu trono em 1870. Mas, para nos livrarmos do processo perverso que esta mulher deixou, precisaria passar entre 3 e 4 gerações. Depois, porque nesse período dessas 3 gerações, a perversidade psicológica... Filha, senta ali. Isso. Maurício, senta ali. Obrigado. Porque aí, os últimos têm os primeiros lugares. Perfeito. Senão vira samba de produto, né? Então é o seguinte. Depois que uma onda de libertação vem para as Américas, independência da América do Norte, independência da América do Sul. Então, quando os Estados Unidos é liberto, sua independência, logo depois vem outras independências, esta mulher interfere bastante na formação do psiquismo desse povo. No século XIX, chega a libertação dessa nação. Aí você olha o retrospecto da história, você vê 1260 anos se passaram, desde a queda de Roma, militarmente, mas o domínio de Roma no campo espiritual. Até que é feito o Tratado de Latrão e estabelece a casa matriz no século XX. Os reformados dizem
que Jesus virá buscar a sua igreja, arrebatar as suas igrejas. Vocês têm escutado isso? Esse processo de arrebatamento da igreja começou em 1870. O processo de pandemia que estamos vivendo faz parte. Deste arrebatamento. Porque nós estamos ainda aprisionados aos valores materiais. Muitos dos irmãos que estão partindo, Deus não joga dados. Você não será escolhido por acaso. Aqui eu vou fazer um contraponto no teu bate-papo. Você disse que aquele que mais dá, mais recebe, é isso? Foram esses dias 6. Mas eu vou fazer um contraponto aqui falando o contrário. A quem tem, mais será dado, e aquele que não tem, o pouco que tem será tirado. Como é que você sai daqui? Pensa na figueira seca também. Diga. Não está falando de conhecimento aí? Não. Então, não sei. Eu li esse texto durante 35 anos. Mas faz sentido, mas... Como entender? 35 anos eu li esse texto e não entendi. Aí eu fui atrás de um juiz entendido no assunto, fui ver uma aula dele, 4h30. Estudei 4h30 a exposição do juiz, não entendi. Fui ver, isso é impossível isso aqui. Mas eu não sou teimoso é quem teima comigo. Chega, então basta isso aqui. 35 anos estudando, lendo, 4h30 agora, e não entendi, eu vou ver novamente. Fui ver novamente. 9 horas de estudo, também não entendi. Então tomei uma resolução. Não saio daqui nem faço outra coisa enquanto não entender. Foram mais 4h30 de estudo. Ininterrupto. Aí eu entendi. E quando eu entendi, eu fiquei com raiva de mim. Que é tão fácil, é tão besta, é tão simples. Como é que eu passo por cima desta pérola, desse diamante vivo, tantas vezes? E não percebi. Mas agora eu posso dizer que entendi. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, o pouco que tem será retirado. Aí eu entendi que Deus não joga dados. E que a vida é cíclica. É um ciclo. Quem luta para ser rico aqui? Salim? É, cara. Mas não estou conseguindo. Tá. Que pezinho aí.
sentar aqui? Pode sentar. A presidenta. Quando eu entendi isto, que a vida é cíclica, eu respirei fundo e disse, eu poderia tomar uma taça de vinho para comemorar. Agora eu posso me perdoar. Porque eu achei que a minha falta de dinheiro era porque era incompetência minha. A miséria em que nasci era uma punição de Deus. Quando eu entendi que não é nada disto, eu respirei profundo e disse, agora não tem barreiras que não possa ser transposta. Então diz os amigos, é o texto que diz isso, a quem tem mais será dado, a quem não tem, o pouco que tem será retirado. Porque o relógio do tempo não está em nossas mãos. Você recebe a oportunidade de um corpo e é acionado o cronômetro. 9 meses depois você tem que sair. Aqui você tem um período pré-determinado, que o relógio não está no teu bolso, não está no teu pulso. Se você quiser adiantar o tempo, você comete crime. E se você quiser atrasar o relógio, você comete crime. Então os amigos que lutam pela matéria, pela riqueza, entenda, se você está no ciclo da riqueza, faça os seus esforços para não atrasar o relógio. Sirva a riqueza o propósito que ela tem. Se você tentar retardar o tempo, você comete crime. Se você está no processo da riqueza e quer adiantar o relógio, você comete crime. Se você não está rico, entenda que você já foi. A vez é do outro. Mas espere, porque o ciclo vai chegar. Não, o mecanismo do relógio, do adiantamento do tempo, do atraso do tempo, não está em nossas mãos. Como não está em nossas mãos o ciclo do sol. Não está em nossas mãos o ciclo do dia e da noite. Parece que quando você está no ciclo da riqueza, tudo conspira ao teu favor. Quando o ciclo começa a deixar, parece que tudo conspira contra você. Porque nada é teu. Nada é teu. E você tiver que deixar para os teus filhos, os seus filhos vão jogar tudo fora. Você encontra no mundo espiritual, ou mesmo aqui, pessoas que estão se matando, tentando deixar alguma coisa para os filhos. Eles não merecem, não estar no seu ciclo.
Entender isto faz com que você perceba que o fator sorte não existe. Acreditar no fator sorte é meninice. Como foi predito e previsto, o erguimento para esta dama que dominaria o mundo por 1260 anos, esta dama foi destronada. Destronada, mas ela continuou ainda com seus resquícios psicológicos. E este é o momento da libertação dos últimos resquícios psicológicos que essa dama espalhou. Começa agora a limpeza. Inclusive, as casas que essa dama criou será profundamente reformada. E as outras casas levarão aqui aproximadamente 1000 anos para se restabelecer como educadora do psiquismo humano. A dama perdeu o seu poder. As noites regadas de vinhos e as suas ideias aprisionadoras e sedutoras, em especial expondo o medo como comando, acabou. Mesmo porque a dama disse que contra o príncipe tinha algumas núcleos de perseguição. E a dama criou o personagem Diabo. Está massificado a informação. Você pega de onde vem o nome Diabo, em grego, onde foi as origens, e você vai ver lá que a palavra diabo quer dizer o contrário. Você vai buscar o povo hebreu nas origens. Essa informação está disponível, massificada. Em grego, diabo, ao contrário. Em hebraico, o contrário chama-se Satanás. São duas personagens que a dama utilizou para criar pânico. Caiu isto, entendeu? A informação está massificada, está disponível, libertação geral. Libertação geral.
Mas a dama precisa do nosso perdão. Porque a dama só existiu porque tinha campo propício para isso. Aceitamos, porque não entendemos. Os ensinamentos da dama não é possível para servir como carta de navegação de um navegador. Não é possível. Não serve para um astronauta. Para os estudiosos da cosmologia, das partículas, da constituição da luz, a dama dominava a psiquiatria, a psicologia, a sociologia. Ela dizia que poderia fazer tudo. E quando um ser diz para você que tudo pode fazer, porque ele não pode fazer nada. A medicina, ela também dominava. A medicina entrou nessa, depois se escravizou, pegou o corpo, criou especialista em órgãos, e estamos vivendo uma crise de especialista em corpos de homens. O cidadão está com um apêndice pronto para explodir, mas não pode ir para a mesa de cirurgia se não consultar o cardiologista. Então, o cirurgião tem que consultar o clínico. Psicologia e psiquiatria não se entendem. É necessário os novos ventos de renovação para transformar a medicina de especialistas em órgãos para especialistas em homens. O cirurgião é obrigatório, em pouquíssimo tempo, ser psiquiatra e psicólogo. Além disso, ser espiritualista. Conhecer. Porque muitas das doenças poderão surgir por mentes intrusas. E é necessário o cirurgião ter conhecimento e informação em todas as áreas e dominá-la. Perceber que o seu paciente, na verdade, está sendo atingido por uma doença extracorpórea, por intervenção de mentes externas. E aqui não vale a crítica, mas vale o perdão. É necessário perdoar. Este amigo buscar na história, você vai encontrar esse cara como William Tyndale. Primeiro, que ousou tirar o Evangelho do latim e traduzir para o inglês. Custou-lhe a perseguição
a traição, a condenação e execução, queimá-lo vivo em praça pública. O guarda que resolveu fazer isto queria participar da execução. Além de amarrá-lo, ele sorrateiramente pega uma corda, como que fosse ajeitar o seu pescoço por trás, entre a madeira e ele puxa e quebra o pescoço. Pega não sofrer? Não. Queria fazer parte da execução mesmo. Satisfação. Esse marco não está narrado na história. Existe a Bíblia, traduzida por ele. A história da condenação, execução em praça pública. Pode buscar. A literatura inglesa. Silêncio! Quando o executante foi programado para fazermos esse trabalho, esse cara foi chamado. E no ano de 1964, aliás, na verdade, em 1963, no mês de novembro, nos primeiros dias de novembro, esse cidadão retorna à terra. Sítio Olhos d'Água, cidade de Xando Rocha, o seu pai, Luiz Cândido Oliveira, a sua mãe, Josefa Paulino de França. Ele precisava fazer um link para estar entre nós, para esse trabalho. Qual era a missão dele? Não era viver aqui, mas ele precisava fazer o resgate de uma encarnação, e o corpo dele foi atingido pela rubéola. Foi contaminado pelo senhor Luiz Cândido de Oliveira. Contaminou a dona Josefa. Quando chegamos em maio, os primeiros dias de maio, esse cara nasce. 3 dias depois, a sua mãe, ele perde a mãe. A mãe retorna para a espiritualidade. 40 dias depois, ele também vai, porque nasceu com o corpo ulcerado. Quando fomos chamados para montar esse trabalho, esse cidadão veio com tudo pronto. Na reunião de dar ok na missão, apareceu na capivara dele este puxão da corda. Na hora da execução, lá na Inglaterra. Que não está narrado na história. E ele não perdoou. Onde está o irmão que ele não perdoou? Não é uma missão nobre fazer isso. Mas você precisa ter ficha limpa. Tirar os seus protestos do cartório. E aqui o Evangelho de Jesus vem perfeito. Perdoai o teu irmão em poder estar contigo, porque você não saberá a partir daqui para onde ele vai. Se ele vai te protestar, se ele vai
que ele vai fazer com essa aqui? Então, o departamento reencarnatório foi acionado. E encontramos esse irmão como plantador de cana na América Central, especialmente Cuba, que não tem religião. Como é que vai fazer? Aí assistimos numa reunião chamada Os Mentores desse cara. Aciona os mentores do encarnado, pede autorização e via hipnose, é uma técnica bastante utilizada, induzimos ele a sair do corpo, um sono profundo. E ele deixa o corpo autorizado pelo mentor e ele vem participar da reunião. E aqui testemunhamos o William em lágrimas, ajoelhado, solicitando perdão por aquele que quebrou seu pescoço lá atrás, para poder fazer isto. Esse é o valor do perdão.